Senhor Jesus esteja comigo e esteja com vocês. Hoje é aquele dia, é a quarta do sobrenatural de Deus, em que o Pai vai derramar sobre os seus filhos mais revelações, algo precioso, para que eu e você nós possamos colocar em prática nas nossas vidas. Pai, a Te rendemos graças, porque Tu és bom, Tu és maravilhoso. Tu sempre cuidou dos Teus filhos. Tu sempre cuidou, guardou, protegeu. Eu te convido a ficar até o final e ver o quanto o Senhor vai liberar de Sua palavra instruções para que nós possamos colocar hoje, aqui e agora, em prática nas nossas vidas. Compartilha, dá o like, porque quando você faz isso, as redes sociais, as plataformas digitais, entendem que esse conteúdo pode chegar a mais pessoas. Então, para cada like que você dá, você alcança 10 pessoas. Então, o simples fato de você dizer que gostou, que compartilhou, compartilha nos grupos, vai ser bastante interessante. Pai, a Te rendo graças, porque Tu és bom, Tu és maravilhoso, e Tu escolheu hoje algo para ser revelado para Teus filhos. E eu vou começar com uma narrativa que ontem nós falamos na igreja, que está em João, capítulo 9, do versículo 1 ao 7. E lembrando que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E a fé libera o sobrenatural de Deus sobre a tua vida. A fé é uma chave que a gente tem acesso à palavra de Deus. A fé vai abrindo as portas. A fé vai gerando e trazendo, como nós tanto falamos, os céus à terra. E a narrativa de João, capítulo 9, versículo de 1 ao 7, depois a gente vai ver outras indagações, diz que Jesus viu, ao passar, Jesus viu um cego de nascença. E seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele, nem seus pais pecaram. Mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na terra, se manifestasse na vida daquele cego. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. Pois a noite se aproxima, quando ninguém pode mais trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E o versículo 6 diz: tendo dito isto, cuspiu no chão. Como? Tendo falado isso, Jesus cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então disse-lhe: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. Então o nome Siloé significa enviado. Então Jesus disse: vá e lave-se lá no tanque, lá no enviado. E o homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente tinham visto, mendigando, perguntaram: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? E alguns afirmavam que era ele. Mas outros diziam: não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: sou eu mesmo. Então, como foram abertos os seus olhos? Interrogaram eles. Vamos dar uma paradinha aqui, depois a gente retorna. Veja, quem é tocado, quem recebe um milagre, não nega, diz: sou eu. Sou eu. E aquele cego tinha recebido o toque de Jesus, tinha recebido o milagre, a cura.
disse: sou eu, sou eu. Por quê? Porque quem recebe o milagre de Jesus, quem recebe o que Jesus oferece, não esquece. Jesus cura um cego. E foi o 6º milagre aqui relatado em João, revelando que o próprio Jesus era a luz do mundo. Por que a luz do mundo? Porque aquele cego de nascença só conhecia a escuridão. E talvez você hoje esteja necessitando, mesmo enxergando naturalmente, mas você esteja em meio a uma escuridão. A escuridão do mundo. E talvez você precise receber a luz. E Jesus é essa luz. Eu sou a luz do mundo. E nesse relato, até esse momento, é a única cura de um cego de nascença que é feita. O primeiro milagre de um cego de nascença que é feita e por Jesus. Depois aconteceram outros milagres, mas naquele momento, esse foi o único, o genuíno milagre realizado por Jesus. E as pessoas perguntavam e indagavam para saber por que aquela pessoa tinha nascido com uma enfermidade. E ficavam argumentando entre eles, arguindo, discutindo. Foi ele que pecou? Foram seus pais? Porque existia essa cultura que quando uma pessoa nascesse com alguma deformação, enfermidade, algo que não fosse normal, as pessoas o apontavam e diziam: é pecador. Mas Jesus ali, ele já quebra esses argumentos, ele já quebra aquele conceito e preconceito formado pelos doutores da lei. Jesus mostrou na prática o que estava dizendo, que nem tinha sido por este caso, que não era, era sim para o nome de Deus ser glorificado. Ei filho, ei filha, às vezes tem situações na nossa vida que acontecem, não é por pecado, não é por isso e por aquilo, mas sim tem um propósito maior, o nome de Deus ser glorificado. Porque aí acontece, vamos dizer assim, um milagre, gera uma situação, você está diante de algo que não é possível aos teus olhos humanos resolver, e o Senhor vai e resolve. Então era impossível para você, mas foi possível para Deus. E Deus a todo momento está nos ensinando, nos mostrando como Ele age, não de maneira igual, mas sim de maneira diferente. E aquele milagre foi resultado que Deus fosse glorificado e visto naquele momento em toda aquela região. Mas vamos pensar aqui um pouco. Vamos para o sobrenatural de Deus, vamos para a parte mais espiritual. Aquele milagre foi resultado de quê? Barro, saliva e Jesus. Mas o que isso tem a ver? Vamos imaginar. O homem é o quê? Barro. A saliva é água. Jesus é o poder de Deus. Era o próprio Deus. Era a unção de Deus. Barro, o homem. Espírito Santo, a água. Quando o poder de Deus desce, se encaixa, algo acontece, o milagre é gerado. O milagre acontece. Homem precisa da água do Espírito Santo e o poder de Deus desce e acontece. Sim, acontecem os milagres, as curas, sinais maravilhosos. Acontece o sobrenatural de Deus descendo sobre a vida do homem. Jesus ali era o próprio Deus, era o próprio poder de Deus, era a própria unção, era uma ação divina acontecendo. Porque alguém necessitava, tinha um necessitado ali que precisava receber uma cura. E Deus se manifesta quando existem necessidades para os seres humanos.
E vai causar impacto, sim, porque as coisas de Deus é para causar impacto. Causa impacto numa cidade, causa impacto em vidas, causa impacto nas nações, nas pessoas, causa impacto. Muitas coisas irão acontecer debaixo desse poder de Deus, da unção liberada sobre as nossas vidas. Jesus veio para se revelar ao simples. Sim, tem tanta gente complicando o evangelho, complicando a vida de Jesus, complicando as coisas. Não, Jesus veio para você. Você que necessita. Jesus veio para revelar as coisas simples do Pai. Mas, para os filhos e filhas, tem um manual. Mas esse manual não é para os sábios, esse manual, porque não é um entendimento natural, um entendimento, vamos falar assim, a inteligência humana, que vai ter essas instruções de Deus em suas mãos e vai aprender, vamos dizer assim, pela sua inteligência natural. Não. É Deus que revela por meio do Espírito Santo e revela a quem Ele quer e da forma que Ele quer. Mas é preciso que você tenha fome e sede para buscar as instruções contidas ali. Certo momento, ele tem que cavar o tesouro. Então tem tesouros nessa instrução. E você cavando esses tesouros, você vai encontrar as pedras preciosas. Ah, mas se eu passo alguma dificuldade em uma determinada área, aí eu vou procurar cavar o tesouro nessa área. Assim acontece. Às vezes a gente faz um ato profético, a gente libera uma oração, a gente pede e a gente faz, mas está tudo contido no manual da vida. Jesus falava muita coisa por parábolas, que era justamente para confundir alguns sábios, mas os seus eram revelados pelo Espírito Santo. Então existem mais mistérios entre os céus e a terra do que você possa imaginar. Mas Jesus vai revelar alguns mistérios. Nem tudo vai ser revelado a você. Mas deseje, peça, porque aí o Pai pode te revelar as que são necessárias. E as pessoas que são inimigas da cruz, elas não vão ter essas revelações em profundidade. Elas vão ter uma noção do que é. Só parte, e talvez nem parte. Mas veja aí, um cego de nascença nasceu com esse problema. Quantos problemas hoje nós não temos? Vamos dizer até assim. No natural, quantos estão cegos para a palavra de Deus? Quantos estão cegos para viver o sobrenatural de Deus? Quantos estão cegos para aprender o que Deus colocou escrito no manual da vida? Quantos não estão cegos, mesmo enxergando naturalmente? Quando eu falei homem, barro, é porque você vai encontrar lá em Gênesis 2:7 exatamente isso. Formou Deus o homem do pó da terra. Então o homem foi formado do pó da terra. Mas ali, perto de Siloé, Siloé, a própria Bíblia já diz, é o enviado. O enviado de Deus era Jesus. Estava próximo àquele tanque, que também se chamava enviado. Estava Jesus ali, espalhando o poder de Deus. Estava fazendo e cumprindo a missão de Deus aqui na terra. Libertando, curando, salvando, restituindo, restaurando. E aquele homem estava preso de nascença por uma enfermidade. Mas Jesus liberta aquele homem da cegueira. E ali era revelado a divindade e o poder de Deus, agindo ali naquele momento. Siloé significava o enviado. Quem era o enviado de Deus aqui na terra? Jesus. Jesus podia ter curado aquele homem ali sem mandar ir até o tanque se lavar. Uma revelação. O Espírito
espiritual para mim entendermos. Toda pessoa que vive na escuridão, toda pessoa que não está enxergando a luz, precisa ser enviado a Jesus. Então o tanque ali representava uma simbologia de Jesus? Sim. E era o próprio Jesus que estava dizendo: olhe, se vocês estão em meio à escuridão e precisam ver a luz, tem que ser enviado a mim. Aí ele foi e disse: vá ao tanque. Porque o tanque ali, a simbologia, era Jesus. Agora, por que isso? Deixa eu dar uma revelação. Porque na festa dos tabernáculos, no último dia, vamos dizer assim, para encerrar a festa, as pessoas iam até o tanque de Siloé com potes de ouro, feitos de ouro, e ali tiravam a água, enchiam esses potes e levavam até o templo. No último dia tinha essa parte que era cerimonial. Entenderam? Pegavam, vamos dizer assim, a água, que era Jesus, o Espírito Santo, e levavam até o templo para se completar a festa, que foi o próprio Deus quem deu todas essas instruções. Já dizendo que tinha que ao você se lavar, ao você se limpar com as suas águas, você volta a enxergar. Você enxerga o reino de Deus, você enxerga o mundo, você enxerga a justiça. E assim aconteceu. O homem foi enviado a Siloé. Vamos dizer assim, os homens hoje são enviados a Jesus, se lavam com as águas do Espírito Santo e voltam a enxergar. Perfeito, Deus. Pensa nos seus mínimos detalhes em nos dar as instruções e a revelação para os que são os seus, os filhos e filhas. E Deus operou ali um verdadeiro milagre. E Deus quer realizar milagre na tua vida hoje. Se você está vivendo, nem que seja uma área da tua vida em meio à escuridão, Ele está dizendo: ei, filho, filha, vá se lavar nas águas de Siloé. Quais são as águas de Siloé hoje? A própria Bíblia Sagrada, que é o Verbo, é a água. É o batismo do Espírito Santo que você recebe. Você se lava nessas águas, se lava com a palavra de Deus. E você começa a enxergar um mundo diferente, de muitas oportunidades, em todas as áreas. Isso é o verdadeiro milagre. Isso é o verdadeiro encontro que você tem que desejar. Se lavar nas águas de Siloé. Lave-se nas águas de Jesus. Pois se o homem era cego de nascença, veja bem, não enxergava, estava nas trevas, vivia à porta de um templo pedindo, mendigando. Então naturalmente dizia: um mendigo. Então tinha uma situação e ainda fazia parte de outra, dependia dos outros, era mendigo. E toda pessoa hoje que não conhece a palavra, que não enxerga a palavra de Deus, ela está nessa situação de cegueira espiritual e também de mendigo. Vamos chamar assim, uma pessoa pobre perante os conhecimentos de Deus. Pois os mendigos ali, eles costumavam ficar às portas do templo para receber esmolas. Ei, filho, o Pai não quer que você seja mendigo em meio a esse mundo. Ele tem algo muito maior, as promessas para você. Mas é preciso você tirar o que está impedindo de você enxergar. É necessário você se lavar com as águas do Espírito Santo. Você pode perguntar: é permissão de Deus? Não é permissão de Deus? Algumas coisas vão ser sim. Algumas adversidades, algumas lutas. Algo às vezes vai ser permissão de Deus. Mas
quando Jesus ia passando, encontrou. E é isso que Jesus faz. Quando vai passando e te encontra, Ele te vê. E aquele homem recebeu a cura. Jesus tem o mesmo poder hoje de curar, de gerar milagres na tua vida, seja doenças físicas, emocionais e espirituais. A palavra de Deus, ela cumpre o propósito para que foi lançada. Pois Deus deixou disponível, ainda hoje, o seu poder para curar, para gerar milagres, sinais, maravilhas, prodígios, libertações, salvação. E até o próprio batismo que a gente chama, o poder de Deus vindo sobre você, lavando essas águas para você começar a ver e andar no reino que Deus preparou. É para livrar-nos de todo o mal. É para livrar-nos de toda armadilha, de tudo que o inimigo preparou, de todo o mal. É para nos aliviar as aflições, as lutas, as dores que o mundo tem tentado tragar. Mas houve uma pergunta ali bastante interessante. Eles perguntaram, mas essa enfermidade não foi por conta da iniquidade dos pais? Ou dele mesmo? Porque quando você olha lá em Êxodo 20, versículo 5, vamos dar só uma olhada. Êxodo 20, o versículo 5, em que a própria lei de Moisés falava para se não prostrar diante deles, lhe prestarás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. Ele estava advertindo para não se prostrar diante de outros deuses. Eu sou um Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam, ou que me desprezaram. Aí eles seguiam a risca e apontavam as pessoas e diziam, não, realmente foi porque foi por conta dele, foi por conta do pai, foi por... E ali Jesus quebra esse ensino. Isso não é por consequência, nem dele nem dos pais, mas sim para que eu viesse e fosse glorificado. E ali Jesus mostra que ele era o próprio Deus. Porque mais na frente eles arrazoavam e diziam que não se podia fazer uma cura, não se podia trabalhar no sábado. Até o costume de cuspir, não se podia cuspir no chão, na terra, porque ali era como se fosse um trabalho, gerava mais barro, gerava... E não se podia, era proibido. Se alguém tivesse realmente que cuspir, tinha que cuspir em cima de uma pedra. Interessante, né? Mas Jesus não estava ali quebrando nenhuma lei, nenhuma regra. Jesus ali estava cumprindo a lei como eles tinham recebido e como eles a interpretavam. Quem poderia trabalhar no sábado? Somente Deus. E Jesus era quem? Deus. Então Jesus poderia cuspir no chão e fazer o milagre que ele quisesse. Por isso que Jesus realizou vários milagres aos sábados. Porque só quem podia trabalhar no dia de sábado era Deus. O homem tinha que descansar. E Jesus não descumpriu a lei, Jesus cumpriu a lei. Mas eles não entendiam e não aceitavam que Jesus era Deus. Assim como tem muitos hoje rejeitando Jesus, rejeitando Deus, rejeitando a Bíblia, rejeitando o que Jesus nos deu para vivermos. Jesus nos ensina que estava confirmando tudo que foi escrito em profecias messiânicas. Tudo foi cumprido, sem deixar de ser cumprida nenhuma. Tudo isso para que todo o plano de Deus na minha e na tua vida nós possamos viver hoje com mais plenitude. Jesus nos ensina,
Jesus ensinava, Jesus confirmava, Jesus realizava. Jesus era o próprio Deus aqui na terra. Ele satisfazia todas as necessidades. Se tinha pessoas com fome natural, ele realizava os milagres, pães. Se tinha pessoas que precisavam do alimento espiritual, ele liberava a própria palavra. Ele disse: eu sou o pão da vida. Ora, ele disse que era luz para as pessoas que viviam nas trevas. Pessoas que estavam com fome, ele disse que era luz. E para as pessoas que... eu estou com sede, Jesus disse: eu sou a água da vida. Física, emocional e espiritual. Corpo, alma e espírito. Jesus nos satisfaz em todas as áreas. Vamos lá em João 7,37. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se em voz alta e disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito Santo, que mais tarde eles receberiam, os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido derramado, pois Jesus ainda não tinha sido glorificado. Ei filho, ei filha, todo cristão, todos aqueles que aceitam Jesus, peça para o Espírito Santo vir fazer morada dentro de você. Peça para que o Pai ative os dons sobre a tua vida, essa unção, esse poder de Deus, para que você possa viver diferente, como o povo da cruz. Isaías também já tinha profetizado estas águas. Olha, no último e mais importante dia da festa foi exatamente aquele momento. Jesus levanta-se em alta voz e diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Porque aqui Jesus estava dizendo: olha, eu sou esse tanque de Siloé que vocês estão, que vão lá com os potes de ouro, enchem de água e voltam. Quem tiver sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Vocês vão beber dessa água e vocês vão fluir águas vivas. E ele estava se referindo justamente quando ele partisse, o Espírito Santo vinha, porque ele rogou ao Pai para que Jesus em Espírito agora ficasse conosco e nós não ficássemos órfãos. Entenderam? Compreenderam? Vamos dar um olhar o que diz Isaías capítulo 12. O que Isaías fala a respeito dessas águas? Porque Isaías já estava profetizando que iriam descer dessas águas. Ele diz: Deus é a minha salvação. Terei confiança e não temerei. E eu te pergunto, você tem feito Deus a sua salvação? Você tem confiança em Deus em todas as suas situações? São todas. E não temerei? Tem coisas na nossa vida que acontecem para nos trazer medo. Dizer que nós somos impotentes. Sim, nós somos impotentes. Mas quando Deus nos dá a força, Deus é a nossa salvação em tudo, em toda circunstância, nós não temos que ter medo. Imagina o tamanho de Deus. O Senhor sim é a minha força. O Senhor sim é o meu cântico. Ele é a minha salvação. Com alegria vocês tirarão águas da fonte da salvação. Tirarão o quê? Existe uma fonte que é Jesus, para nós irmos lá e tirar. Então Siloé ali, o enviado, já dizia que era o quê? Jesus, na simbologia. Então existe uma fonte que você deve buscá-lo, que você deve tirar as águas com as suas taças de ouro, que é você mesmo, ir lá e tirar dessas águas. Jesus é essa fonte da salvação. A fonte da salvação está cuspindo no chão em nós que somos barro.
está misturando, nós, barro, misturando com as águas dele, e está nos tirando de uma cegueira espiritual. Jesus é a resposta para tudo na nossa vida. Tudo é tudo. Se você precisa, busca, está querendo respostas, Jesus é a resposta para tudo na minha e na tua vida. Para todas as tuas dificuldades, para tudo que tu enfrenta, Jesus é a salvação, Jesus é a resposta, Jesus é a solução para até o nosso vazio emocional, para tudo que eu e você necessitamos de um viver melhor. Jesus é a solução. E quando Jesus usa ali aquele barro, no natural, Jesus estava querendo, por este ato, muitos acham estranho, mas nós já vimos a revelação espiritual, agora vamos olhar de um lado mais natural. Quando Jesus pega aquele barro, cospe e unta nos olhos, ele estava dizendo: olha, eu vou fazer aqui um ato profético para aumentar a tua fé. Porque às vezes as pessoas precisam de um ato profético, como às vezes nós fazemos algo que para muita gente é estranho, é maluco na igreja, mas é para um ato profético com o poder de Deus e a instrução de Deus para acontecer os milagres. Não foi a primeira vez que Jesus usou. Você vai encontrar lá em Marcos 7,33, em João 8,23, momentos em que é utilizado o barro para... É como hoje ainda que tem fontes termais, barros que as pessoas ainda usam para... que tem um poder curativo. Misturava algo com a terra, untava, isso era os antigos que faziam, era a cultura deles fazer isso. Mas aquele cego entendeu, ele foi, lavou-se e voltou vendo. Jesus está dizendo: filhos, filhas, quantos de vocês não estão vivendo aí nessas trevas? Venha, lave-se com as águas do Espírito Santo da minha própria fonte, Siloé, e você vai enxergar. Às vezes a gente tem um pouco de entendimento de uma coisa parcial, aí dali queremos fazer tudo só por um pedacinho do conhecimento. Mas a palavra de Deus, ela é rica, vamos dizer assim, ela é ilimitada, ela é atemporal, ela é perfeita. Não vamos ficar só com um versículo, vamos olhar contexto, narrativa, história, e acima de tudo pedir revelações de que situação é essa que eu estou passando, o que é que a Bíblia diz em relação a isso, e eu vou orando, declarando, cumprindo, fazendo e vivendo a plenitude e o sobrenatural de Deus. Pois cada coisa que acontece pode ser tirado lições, pode ser tirado um propósito, uma missão. É claro que muitas coisas dependem da minha e da sua decisão. Tudo que a gente estiver decidindo durante o dia vai trazer consequências boas ou não, se estiver no caminho certo ou no caminho errado. E eles pensavam que era por conta da lei, a maldição hereditária até a terceira ou quarta geração. E não era. Por quê? Porque eles só estavam olhando numa única visão. Gente, tem que abrir os olhos, tem que abrir a visão, tem que abrir para que Deus revele. Eles só estavam enxergando o que estava escrito ali, mas não enxergavam o todo, era apenas uma parte, um versículo. E quantas coisas, e quantas oportunidades, e quantas interpretações erradas
tem se notado quando as pessoas olham somente um pedacinho, uma palavra, uma declaração. E Deus quer se manifestar com toda a sua palavra no nosso viver. E como você está vendo a palavra de Deus? Como você está vendo o que Jesus ensinou, fez na tua vida hoje? Na vida da tua família, da tua vizinhança, do teu bairro, da tua cidade, do teu país e por que não nas nações? Quantos têm inventado um Jesus bem complicado, bem diferente? Porque tem se apegado a uma parte pequeníssima do conhecimento. E muitos têm vivido em opressões, presos porque não conhecem a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pois a própria palavra de Deus é a verdade. Hoje tem muitos que querem os milagres, as curas, maravilhas, sinais, querem da parte de Deus, mas não estão buscando como chegar. Tem muitas coisas que vai ter um agir meu e seu, como eu falei na ministração anterior. E às vezes, muitos têm agido dessa forma, não estão buscando o enviado que é Jesus, não estão buscando as águas, não estão se lavando, andar também na unção do Senhor. Muitos também às vezes estão interpretando erroneamente as instruções de Deus. Pois eles não estavam entendendo. Eles não sabiam que Jesus era Deus, que Jesus poderia trabalhar no sábado. E Jesus, mais uma vez, trabalhou no sábado, provando que era Deus, porque curava no sábado. Deixa eu voltar lá em João novamente, 9. O versículo 13 e 14. Levaram aos fariseus o homem que fora cego. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então, os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperara a vista. E o homem respondeu: ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos, e eu me lavei, e agora vejo. E alguns dos fariseus disseram: esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Vocês vão se deparar com muitas curas, milagres hoje, e as pessoas vão olhar e dizer: esse homem não é de Deus, porque não conhecem a verdade. Tornaram-se, pois, a perguntar ao cego: que diz você a respeito dele? Foram os seus olhos que ele abriu. E o homem respondeu: ele é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado, e então mandaram chamar os seus pais. E então perguntaram a seus pais: é este o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode vir agora? Responderam os pais: sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode vir agora ou quem lhe abriu os olhos. Pergunte a ele. Idade ele tem, e falará por si mesmo. E seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. E foi por isso que seus pais disseram: idade ele tem, pergunte a ele. E pela segunda vez chamaram o homem que fora cego e lhe disseram: para a glória de Deus, diga a verdade.
Sabemos que esse homem é pecador. Ah, e ali agora eles já estavam chamando Jesus de homem pecador. E ele respondeu: eu não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora eu vejo. Gente, quantas pessoas estão recebendo milagres de Deus hoje? Recebendo os milagres de Jesus em todas as áreas da sua vida. E as pessoas ficam: você foi curado por um pecador? Por alguém pecador? Mas aquele cego, ele respondeu: se é pecador eu não sei, mas o que ele fez, eu era cego e agora eu vejo. Eu já disse a vocês e não me deram ouvidos, porque querem ouvir outra vez. Acaso vocês também querem ser discípulo dele? Então eles os insultaram aquele homem e mandaram embora. Gente, quão maravilhoso é o agir de Deus nas nossas vidas. Quão maravilhoso é a gente vivenciar um milagre, contar um milagre. E às vezes você sabia que muitos agem como aqueles homens que diziam entender as leis. Ficavam argumentando, porque mandaram chamar o homem, fizeram assim como fizeram, botaram ele ali para declarar, dizer o que tinha acontecido, porque eles não acreditavam. Encheram aquele homem de perguntas, mas ele soube responder. Eu não sei. Ele se era um profeta, ele começou a falar de Jesus. Porque quem recebe, tem que falar de Jesus, desse amor que Jesus tem por mim, por você. Mas muitas vezes eu e você, nós podemos nos frustrarmos quando acontece isso. E as pessoas ali não acreditam. Mesmo tendo uma testemunha, mesmo tendo um milagre, mesmo tendo um sinal, mesmo tendo uma maravilha, mesmo tendo uma restauração, mesmo uma pessoa saindo das trevas e voltando a enxergar, voltando a viver. Trevas hoje pode ser uma coisa na tua vida. Trevas hoje pode ser um vício. Trevas hoje pode ser uma situação financeira. Trevas hoje pode ser um problema na família, seja o que for. Tudo que vier do mal é trevas. Quando um membro da sua família, da sua vizinhança, do seu bairro, seja do emprego, seja de onde for, colega, amigo, e não aceita Jesus, não aceita o Evangelho, às vezes eu e você, nós ficamos decepcionados, frustrados. Mas eu vivi. Mas mesmo assim, eu e você, nós temos que continuar testemunhando de um Cristo vivo. Quem tiver ouvidos, ouçam o que a palavra diz, o que Jesus está dizendo. Aqueles que acreditarem, tiver fé, vão viver um sobrenatural, vão viver uma vida diferente, vão viver como vive esse povo da cruz, uma vida diferente. Pois a maioria ali já tinha visto os milagres, já tinham testemunhado, já tinham ouvido, agora estavam ali. Eram os testemunhos vivos, eram os ensinos de Jesus, mas mesmo assim, eles rejeitavam, eles recusavam, eles recusaram que Jesus era Deus. Eles recusaram a depositar a sua fé em Jesus, naqueles milagres, naquelas coisas. Eles não queriam ouvir, mas o ouvir hoje, ei filho, ei filha, o ouvir a palavra de Deus é responsabilidade minha, sua e de qualquer ser humano que nasceu. Crer ou não vai ser uma decisão. E talvez seja a maior decisão da sua vida. E a mais importante. E muitos não têm ligado para esse momento. Não têm dado tanta importância. Pois a responsabilidade é eu levar a palavra para você. Fazer você acreditar ou não, aí é contigo. Mas a responsabilidade de crer ou não é sua. Quando você tem essa responsabilidade de ouvir e acreditar,
Aí o Espírito Santo vai dar a testificação e derrama das suas águas sobre a tua vida. E te convence da escuridão, te convence do pecado, te convence dos maus caminhos e te convida a viver um novo e vivo caminho. Quem ouve a palavra de Deus, quem ouve as boas novas de Cristo Jesus, tem a responsabilidade de crer ou não crer. Deus não vai crer por você, é você quem tem que tomar a decisão. E veja bem, não é qualquer decisão, é a decisão que vai mudar a minha vida aqui na terra e a vida eterna. Muitos estão perdendo a vida aqui na terra e a vida eterna por tomarem decisões errôneas, só em apenas em uma parte do que acreditam. O pior cego é aquele que não quer ver. E por que não dizer? Não escutar e acreditar na palavra de Deus. Você já imaginou? Seria a pior cegueira do mundo hoje todo. O mundo seria bem melhor. Um mundo mais justo. Um mundo de paz. Um mundo de alegria. Tem muita gente que está fazendo como aqueles fariseus. Não estão entendendo a própria lei. Não estão entendendo. Não estão compreendendo a lei divina. Não estão compreendendo o que está escrito na Bíblia. Não estão compreendendo os sinais. Não estão compreendendo os milagres. E 2 vezes aquele homem foi curado. Como assim? Ele teve a cura física, a visão física, mas também teve a cura da visão espiritual. Pois ali os fariseus só enxergavam fisicamente, mas permaneciam cegos espiritualmente. É como hoje alguém que escuta a palavra, escuta o Evangelho e continua cegos espiritualmente. No mesmo capítulo 9, vamos lá no versículo 39. Jesus disse: você já tem o visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio. E o adorou, reconheceu que Jesus era Deus. E disse Jesus: eu vim a este mundo para julgamento. Para o quê? Julgamento. A fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. E alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram: acaso nós também somos cegos? E disse Jesus: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Os cegos tinham a característica de pecador perdido. Quantos pecadores perdidos nós não temos hoje porque não estão enxergando espiritualmente? Os não salvos. Mas Deus está lançando um convite a todos vocês. Vinde a mim. Vinde a mim. Ele era um homem desamparado. Quantas pessoas desamparadas não tem ao redor do mundo hoje? Pessoas desamparadas que não podem curar-se a si mesmo em todas as áreas também. Que não pode curar os outros, que não pode abençoar os outros. Mas aquela cura está dizendo que Cristo curou
ontem, continua curando hoje e continuará até o seu retorno. Mostra Cristo que salva. Ele veio ao homem, à terra, para nos trazer a graça, a misericórdia, o favor de Deus. Nós não merecíamos. Ele nos trouxe a sua palavra. Ele nos trouxe o seu poder. Ele nos trouxe a unção. Ele nos trouxe a salvação. Deus não para. Ele continua trabalhando. Jesus veio para abrir os olhos das pessoas que estão cegas, vivendo na escuridão. Estão cegas para as coisas de Deus. Tem situações na tua vida que é para Deus agir e ser glorificado. Não é Deus que fez, mas Ele vai ser glorificado quando fizer o milagre, a cura na tua vida. E o poder do testemunho você vai ter que relatar. Você vai ter que declarar. Você vai ter momento que você vai exaltar e louvar. Pois todo joelho se dobrará a Cristo Jesus. Toda língua confessará. O homem curado, porque foi ao tanque, recebeu ali a mistura do barro com a saliva. Foi ao tanque, ao enviado, foi a Jesus e se lavou com as águas do enviado. E ele deu o testemunho. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Uma coisa eu sei, eu um dia fui cego, mas agora eu vejo. Pois aquele realizou a obra da cruz para que eu pudesse enxergar o mundo diferente. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ser feito. Versículo 33 de João 9. Ele mesmo ali já reconhecia que era Deus agindo na sua vida. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. O homem declarou. O homem confessou. O homem adorou. Um dia eu fui cego, mas agora eu vejo. E quantas das vezes, quando você tem essa decisão, toma essa decisão e está vivendo no mundo da luz, alguns olham e ainda querem refutar. Ainda tentam refutar a sua prova e dizer: não, você é desse mundo aqui das trevas. E você tem que rejeitar. Você tem que refutar as perguntas, assim como aqueles homem fez quando foi argumentado. Eu era cego, mas agora eu vejo. Amém? Pai, te rendo graças porque hoje tu revelaste para teus filhos e filhas algo valioso, algo que vai transformar a vida, algo que a partir de hoje eles não serão o mesmo, porque tiveram as tuas revelações, as revelações vindo do teu alto e sublime trono, e que a partir de hoje eu enxergo o mundo diferente. Eu vejo, eu enxergo as tuas leis, eu enxergo o teu manual que tu colocou à minha disposição de uma maneira diferente. Amém?